Há 41 anos, a Corporação Musical Santíssima Trindade faz parte do cenário cultural pontinovense. A banda, criada por um grupo de amigos, nasceu pequena e simples. Sem sede própria, os músicos ensaiavam em um local emprestado. A banda foi fundada em outubro de 1979, porque Ponte Nova, na época, tinha somente uma banda de música, que era a banda 7 de Setembro. E aqui via-se a necessidade de criar uma outra instituição para que pudesse suportar as demandas da época, porque eram pouquíssimas bandas que tinham em funcionamento quando isso aconteceu. Então, o Chiquito, que é um dos fundadores, aliou-se ao padre José Antônio e a outros elementos da comunidade, de onde partiu a ideia de criação da instituição. Na época eram poucos músicos, pegaram aqueles músicos que estavam já parados, que não estavam sem função musical dentro da cidade, alguns. Então, muito pouquinho mesmo. Uma banda pequena, modesta, mas uma banda que começou a ter esse funcionamento. Muita dificuldade para poder ensaiar, porque não tinha local, que o local que a gente usa não existia, pertencia a outra instituição. Então a banda ficou ensaiando um tempo no espaço São Vicente de Paula, no Triângulo. José Paulo Gomides, conhecido como Paulinho, é maestro da banda desde 2009. Ao longo das 4 décadas de formação, a corporação foi se transformando, mas sempre mantendo as raízes. Comecei como maestro em agosto de 2009. Aí daí para cá eu assumi a banda. Mas a banda veio passando por transformações nessa época, porque o pessoal que quando criou a banda trabalhava de forma mais tradicional, aquelas bandas bem civis, aquelas bandas bem, como que o pessoal chamava assim, de furiosa, né? Uma banda bem simplesinha, mas fazia a função dela de banda de música, como faz hoje, que não mudou nada. Mudou na qualidade um pouquinho de sons, de instrumentos, mas é a mesma banda, é a mesma, como diz outro, a raiz está lá, em 1979. Na tentativa de buscar melhorias para a banda, Paulinho resolveu desenvolver projetos para tentar captar recursos. Uma das ideias foi abraçada pela empresa Bartofil, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. A partir daí, a história da banda começou a mudar. A partir desse apoio da Bartofil, as coisas se modificaram. A gente tinha uma média de frequência aqui na banda de 30, 35 pessoas na banda, que era o tamanho da banda, e tinha um total aí de 10, no máximo 15 alunos, que se perdiam também, que não tinham uma estrutura para poder trabalhar isso, não tinham um caminho para poder andar. Quando veio esse patrocínio e veio o projeto, a coisa deu um boom, explodiu. A banda começou a crescer gradualmente. De 35 foi para 40, 45, 50, 55, e mais ou menos nessa ordem, para chegar no tamanho que está hoje. Quando a gente parou a atividade, a gente tinha a banda com 70 músicos que a gente sabe que tem, que pode contar com eles. Desde então, a banda já desenvolveu outros projetos. Havia um programado para começar neste ano, mas teve que ser adiado por conta da pandemia. Paulinho destaca que o início de 2020 foi positivo, mas quando começaram as chuvas e o risco de enchente, começaram também os problemas. 2020 foi um ano que começou espetacular, até começar a enchente. Vai encher, não vai, vai descer. E aqui, infelizmente, no espaço que a gente ocupa, nós temos mais ou menos, o que entra de água aqui dá mais ou menos a minha altura. Quando o rio enche mesmo, que ele sai da caixa, fica mais ou menos a minha altura de água aqui dentro da sede, nessa parte de cima. Daí tem enchente, não vai, a água vai sair da caixa, não vai,
E o que aconteceu? A gente já começou a parar, já começou a dificultar, porque a gente teve que tirar tudo do lugar. Quando a gente estava começando a sair desse problema, começando a organizar para poder a coisa fluir sem problema, as atividades voltaram ao normal, a gente colocar as coisas mais ou menos no lugar, descartar o que era para ser descartado, essas coisas, entra a pandemia. A pandemia tirou assim o chão da gente, porque a gente ficou impossibilitado. A gente trabalha em grupo, a gente precisa de aproximação. Paulinho quer voltar aos poucos. O aniversário da banda foi em 13 de outubro. A intenção é fazer um evento comemorativo. Eu vou tentar fazer um ensaio com distanciamento para ver se eu faço no final desse mês ainda, se eu consigo marcar até no final desse mês, uma apresentação fechada, uma coisa que a gente consiga transmitir por live, coisa simples. Não é vamos dizer assim, não é uma coisa muito extensa, uma coisa bem reduzida com todas as proteções possíveis, inclusive os ensaios. Eu vou ver quem tem possibilidade, qual músico não tem dificuldade para poder vir, algum que não tenha nenhuma comorbidade, que precise de se manter em casa. Existe também o desejo de voltar a realizar apresentações em locais abertos. Para isso, seria necessário uma área ampla. Paulinho cita o espaço do Municipal, que agora pertence à Prefeitura de Ponte Nova. No campo do Municipal e a quadra, um espaço que fornece espaço para que eu faça um distanciamento com a banda, sem excluir ninguém. Que todas aqueles que estiverem disponíveis a tocar, que eu consiga trazer todos eles de volta. Que é isso que a gente precisa, é voltar, começar aos poucos, fazendo tudo com segurança, tudo da forma mais segura possível. Retomar os ensaios e apresentações significa também retomar o vínculo que existe entre a banda. Embora parte dessa relação se mantenha mesmo fora da corporação, afinal de contas, muitos dos músicos da banda são da mesma família. Aqui na banda nós temos uma coisa interessante aqui, que é a questão familiar. Eu tenho aqui vários casos de pai e 2 filhos, mãe, filha, tio, sobrinho, uma coisa bem família mesmo. A maioria são de famílias que vão seguindo o que o outro fazia. É o filho seguindo o pai, é o sobrinho seguindo o tio. Então isso é muito interessante, é uma coisa um vínculo que não perde. O que também faz falta é o contato com o público. Segundo Paulinho, o maior incentivo para que a Corporação Musical Santíssima Trindade siga em frente, buscando evoluir cada vez mais, é o apoio do público. A gente tem tido um público muito bom. A banda tem sensibilizado muitas pessoas. Os elogios são frequentes. E quando os elogios são frequentes, a gente sabe que o trabalho está sendo conduzido de forma ideal. E isso também nos impulsiona. É o que a gente ganha. Eu tenho muito orgulho de falar assim, a banda tocou muito bem. Vai ter dia que não vai dar certo. Muita gente vai ter dia que não vai dar certo, mas tem dia que é glamouroso, é um negócio muito bacana, a gente fica satisfeito. Graças a Deus a gente tem um público hoje que vai nos assistir, que vai nos ver, que vai lá, chega lá e vai levar aplauso, vai levar incentivo, vai levar, vamos dizer, tudo que nós precisamos de combustível para tocar a banda para frente.